Boa tarde a todos e todas, né, que nos acompanham. A gente vai continuar dialogando, me parece, Ana. Né, nossas temáticas têm muita convergência. Eu estou falando também de outras belezas, né, como o Bia mencionou, pensando nessa experiência estética na moda. Então, logo de início, o que a gente pode pensar é que, de certa maneira, eu vou tentar partir já de duas rupturas, né? A primeira delas, justamente de pensar que a beleza não se encontra mais nesse lugar da perfeição, né? Que foi o seu lugar clássico, talvez nem mais nesse lugar do choque, que foi o que a constituiu, né? Sobretudo nos anos 90, e, de certa maneira, talvez a gente esteja partindo para encontrar, né, uma outra forma de concepção do belo, né? É o que eu estou buscando, e me parece que a Ana também vem um pouco nessa perspectiva. A outra ruptura, né, que eu acho que a gente já inicia é o fato de que a minha proposição é de pensar a experiência estética, como a gente tem feito, ao longo do tempo, no GT, no grupo de pesquisa, para além da arte, para além do campo artístico. Então, é uma coisa que a gente tem trabalhado muito. Então, mostrar como, na própria moda, a gente pode ter experiências estéticas, né, como o próprio uso de uma vestimenta, ou a contemplação de uma vestimenta, o produzir de uma vestimenta pode se configurar como uma proposta que pode promover uma experiência transformadora. Tá? Então, pode passar, por favor. Então, como resumo, né, a gente arrisca dizer que depois, né, da insistente negação do belo no século passado, como a gente até já mencionou aqui, e dessas multiplicidades expressivas da contemporaneidade, parece haver um ressurgimento dessa temática da beleza, né, em vários âmbitos. E aqui mesmo no GT, a gente viu, né, já viu nesses 2 dias de encontro, de fato, essa temática da beleza reaparecer, ressurgir, com novas roupagens, né, com tentativas de ressignificações, mas ela está se fazendo presente, algo que no século XX era quase que rechaçado, né? Então, nesse sentido, eu acho que algumas questões começam a se impor. Uma delas seria, há como falar de beleza no nosso século? Parece que sim, e que bom. É plausível e possível reintegrar o belo nas composições criativas da atualidade? Também acreditamos e apostamos que sim. E a beleza contemporânea se institui a partir de novas maneiras? Obviamente, nos parece que temos aí novas formas, né, de constituição e de também contemplação dessa beleza, e como essa beleza nos atinge e nos afeta, né, no século XXI. É pelo choque? É pela perfeição? É exatamente pelo quê? Né? É isso que a gente está buscando e tentando compreender. Pode passar, por favor. Então, no século XX, a gente sabe que ele foi marcado por uma negação desse belo, uma rejeição imensa, né, que se proliferou, eu diria, sobretudo no ambiente artístico, mas que também passou a revigorar e a vigorar intensamente na sociedade como um todo, né? A arte de vanguarda do século XX fez questão, na verdade, de se apartar do conceito do belo. Então, houve uma recusa, né, desse conceito, inclusive alguns autores que trabalhavam essa temática foram banidos do espectro acadêmico e conceitual, sendo considerados antiquados, né? E também na moda, a gente, de certa forma, acabou observando
né, dinâmicas de um certo recrudescimento, né, dessa associação com as belas formas. Vários estilistas fizeram experimentos e experiências que buscavam justamente se afastar desse ideal de beleza ou dessa ideia de uma beleza mais clássica, né? Então, o início do século XX foi marcado por mudanças bruscas no universo da aparência e a gente pode constatar isso muito facilmente. Pode passar, por favor? Então, o que pensar sobre essa questão em pleno século XXI? A reintegração da beleza no século XXI tem sido a nossa aposta. É um tema que eu venho trabalhando bastante no grupo de pesquisa, como a Ana mencionou, a gente publicou no ano passado o livro Belo Contemporâneo, Corpo, Moda e Arte, trazendo vários artigos, né, de pessoas que orbitam ali pelo grupo de pesquisa. Tem artigo meu, da professora Bia, de Gina, que está apresentando aqui também com a gente hoje, de Clécia, né? Todo mundo assim pensando como reinterpretar esse conceito de beleza. E eu estou dando continuidade a essa pesquisa agora no meu pós-doc, eu estou nesse momento afastada para pós-doc, na Universidade de Beira Interior, trabalhando com o professor Urbano Sidoncha, né, se debruçando novamente sobre essa questão, e para não ficar estritamente no horizonte conceitual, que é sempre algo da minha preferência, eu escolhi analisar duas marcas que a gente vai falar sobre elas aqui daqui a pouquinho. Mas o que interessa efetivamente para a gente é tentar perceber, né, como essa beleza na contemporaneidade ela pode nos atingir, como ela tem nos afetado. E para isso a gente vai também lançar mão de dois autores, um deles considerado bastante clássico, né, que é o Kant, o Immanuel Kant, e o outro, um autor mais do século XX, né, eu diria um dos principais autores, pelo menos da área da fenomenologia do século XX, que é o Merleau-Ponty. Então, esses dois autores, principalmente, vão nos guiar no nosso percurso aqui. Pode passar, por favor. Então, essas duas obras, em especial, é que nos vão servir de guia para as nossas reflexões. A Crítica da Faculdade do Juízo, né, do Immanuel Kant, que é um livro que é de 1790, se eu não me engano. Alguns dos seus escritos um pouquinho anteriores sobre, né, os ensaios acerca do belo e do sublime também subsidiam as nossas considerações. E o livro do Merleau-Ponty, O Olho e o Espírito, que é um dos seus últimos escritos, né, que data de 1960, mais ou menos, são as suas últimas reflexões, que trazem aí concepções também bastante potentes para a gente refletir sobre essa questão da beleza. Pode passar, por favor. Então, inicialmente, só para a gente trazer um panorama bem rápido, porque não tem como a gente se estender aqui, eu acho que é importante a gente demarcar esses três momentos, né? Essas três concepções de beleza. O primeiro deles seria essa ideia de beleza muito calcada numa visão objetivista, mesmo do belo, centrado sobretudo no objeto estético, né? E isso está muito presente na literatura de Aristóteles. Uma segunda concepção, que é uma concepção considerada mais subjetivista de beleza, aí sim centrada já nesse outro polo que seria o sujeito. E aí a gente pode pensar nesse sujeito em duas perspectivas, o sujeito sendo pensado enquanto o artista, né, o autor, e aí vem a própria noção de gênio, que está muito fortemente trabalhada no Hegel, ou também essa centração, né, no sujeito, mas a partir do olhar de quem contempla, ou seja, no espectador. Né, que traz aí uma multiplicidade interpretativa, uma concepção que a gente vai encontrar muito bem também subsidiada na obra do Nietzsche, do Friedrich Nietzsche. Tá? E, por fim, essa concepção de beleza que vai privilegiar
não mais um polo ou outro, mas sim a relação entre os sujeitos, que é o que eu acho mais interessante, que é essa terceira via que eu estou tentando tomar a partir dos trabalhos de Kant, que nos propõe essa ideia de uma intersubjetividade. Pode passar, por favor. Então, a visão de beleza clássica, baseada em elementos intrínsecos ao objeto, a gente sabe que ela prevaleceu até o romantismo, e muito fortemente baseada, né, em alguns critérios bem já batidos, e aqui a gente também já falou de alguns deles, como a ideia de proporcionalidade, de harmonia, essa questão do equilíbrio entre as formas, a gente falava aqui ontem, e Ana também lembrou, né, desses aplicativos que procuram restaurar uma certa harmonia da expressão, harmonia facial, etc. Então, tudo isso estava muito presente, eram valores presentes nesse ideal de uma beleza clássica que prevaleceu até o romantismo. Mas já em Kant, a gente vai encontrar, né, como eu coloco aí, o reconhecimento da bela representação do feio, principalmente na arte. E também em Hegel a gente vai assistir a essa inserção tanto do sofrimento quanto da dor, enquanto elementos que passam a ser incorporados na sensibilidade estética cristã. Então, muitas representações e representações artísticas de cenas de sofrimento e de dor passam a ser incorporadas e são vistas como belas, né? Mas eu diria que é sobretudo em Nietzsche, né, que o feio, o disforme, o ilógico, ou até uma certa dimensão de monstruosidade, como a Ana trouxe aqui para a gente na sua apresentação, são habilitados enquanto expressões artísticas, né, fundados sobretudo na ideia de que a beleza é uma expressão das forças vitais, né, e Nietzsche vai insistir muito nisso, nessa ideia de uma potência de vida, dessa força motriz que nos rege, e nesse sentido a bela representação do feio passa a ser incorporada de uma forma muito veemente. Pode passar, por favor. No início do século XXI, a gente sabe que ainda reverberam fortemente certos trabalhos, né, de autores do século passado, que muitas vezes somente na contemporaneidade começam a fazer sentido, né, passam a ser melhor compreendidos. Eu acho que a gente pode dizer isso da própria obra do Merleau-Ponty, assim, e do Kant também, sobretudo, porque a gente sabe que Kant sofreu uma crítica muito grande por falar da crítica da faculdade da razão, né? Então, poucas pessoas se dão conta desse movimento triádico de Kant, que ele vai falar da crítica da razão pura, da crítica da pragmática, ou seja, né, da razão prática, e, finalmente, da crítica do juízo, onde toda essa discussão do gosto e da beleza vai estar presente. Então, é desse Kant, né, que a gente está falando, e é esse Kant que nos interessa, e eu acho que, pouco a pouco, ele vem sendo também restaurado na própria literatura e na vida acadêmica. Então, a obra de Merleau-Ponty, por exemplo, é extremamente fecunda para a gente pensar as temáticas da percepção e do corpo, né? Encarna temas que eu acho que são fundamentais para a gente pensar não só a arte, mas a própria moda na sua relação com a beleza, embora deixando bem claro aqui, Merleau-Ponty não vai falar de moda, Kant não vai falar de moda, tá, gente? Sou eu que estou fazendo esses deslocamentos e essas apropriações, tá? E, do mesmo modo, a gente retoma, né, o próprio Kant, na sua crítica do juízo, para pensar nesses novos contornos das expressões contemporâneas que vão reclamar para si uma sensibilização comunal, né, essa ideia de uma sensibilidade comum que nos religa. Pode passar, por favor. Então, a dimensão comunal da experiência estética, eu acho que é o tema que aproxima esses dois autores. Para Kant e em Kant, é importante que a gente sublinhe, que a gente destaque, sobretudo, a noção de sublime, que eu acho que ela vai tentar dar conta justamente dessas novas apropriações de beleza contemporâneas, e em Merleau-Ponty a noção de sensibilidade, né, sobretudo enquanto essa possibilidade de conexão entre os homens, eu acho que é o elemento forte que a gente tem que destacar. Pode passar, por favor. Para Kant, é importante a gente deixar claro que o belo não é nem bom, nem necessariamente agradável, nem
né, muito menos perfeito, não está contido nem no objeto, nem no artefato, é se o sentimento, justamente, que vai florescer na relação que se estabelece entre algo e alguém, né, ou mesmo entre alguém, promovendo um sentimento, aí sim, de prazer. E o sublime seria essa comoção relacionada a um sentimento de arrebatamento, ou de alumbramento, né, de surpresa e assombro. E aí eu lembro aqui do Ronaldo Fraga falando que para ele beleza é alumbramento, né, que já que a gente falou de Ronaldo hoje, e que a gente celebra o seu dia. E, de certa forma, esse sublime ele vai promover sentimentos que são vigorosos também, né, como o entusiasmo e até mesmo o medo. A melancolia, por certas vezes, também. Então, o sublime é aquilo que não pode ser medido, posto que se apresenta justamente como uma potência não comensurável, né, estando acima do homem em força, poder e extensão. Pode passar, por favor? Para Merleau-Ponty, né, partindo das suas considerações, sobretudo da pintura, e a partir da pintura de Cézanne, que ele vai trabalhar bastante, ele entende que o pintor, ele põe no quadro não o si mesmo imediato, né, o próprio matiz do sentir, é o seu sentir de uma forma ampla, né, e tem de conquistá-lo, não só em suas próprias tentativas, como também na pintura dos outros e no próprio mundo, né. Então, a partir das palavras aí de Merleau-Ponty, a gente compreende que a pintura, a arte em geral e outros artefatos e empenhos expressivos não se destinam à fé ou à beleza, mas ao próprio sentir. Nesse sentido, a gente pode aferir que não é preciso escolher entre o mundo e a arte, pois ambos estão entrelaçados. Então, é por isso que eu falava daquela ruptura inicial também da minha fala. E acho que é importante ainda a gente destacar, né, o papel central do corpo na obra de Merleau-Ponty, inteiramente conectado à discussão sobre a sensibilidade. Então, só para citar uma frasezinha dele, ele diz o seguinte: é oferecendo o seu corpo ao mundo que o pintor transforma o mundo em pintura. Então, visível e móvel, o corpo faz parte desse tecido do mundo, e as coisas ao nosso redor são uma espécie de prolongamento desse nosso corpo, né? Estão incrustados em sua carne, e o mundo é feito desse estofo mesmo, né, do nosso corpo. Pode passar, por favor. Então, ao reconhecer que as coisas ao nosso redor são um prolongamento do nosso corpo, Merleau-Ponty certamente nos auxilia a compreender o quão importante é a roupa enquanto uma forma de expressão, que vai ampliar e nos reenviar ao nosso corpo, fonte da nossa percepção e dos nossos sentidos. E, por isso mesmo, a moda como expressão, né, dos nossos modos de aparecer, vai presentificar essas relações do indivíduo com o mundo e sua atividade comunicativa com os outros. Essa corporalidade vestida, né, insisto nessa expressão, é para a gente não apartar corpo e vestimenta, manifesta e tensiona, enquanto modo de expressão, esse nosso sentir. Pode passar? Então, é nesse sentido que a gente procura compreender como os modos de aparição contemporâneos vão flertar com a noção de beleza nas acepções aqui delineadas, né, tanto por Kant quanto por Merleau-Ponty. E, para isso, como eu falei para vocês, a gente vai tentar mostrar como isso pode se exibir a partir de duas marcas contemporâneas. A Vêtements, por um lado, uma marca que apareceu inicialmente na França, e a Cult. Bia já me sinalizou que eu só tenho 1 minuto, então vou passar para as imagens, por favor. Aqui a gente tem algumas imagens da Vêtements, né, que se constitui como uma marca streetwear, mas que tem essa dinâmica da ousadia e de um diálogo muito frequente com a sociedade de consumo, numa atitude sempre irônica. Pode passar, por favor.
Então, o que a gente observa é que a escolha das circunstâncias e das peças que se deslocam entre a ludicidade, a urbanidade, a relação com a natureza, o engajamento racial, a irreverência e o romantismo estão muito presentes na marca. Ela trabalha com muitas peças coloridas, diversificadas e modelos plurais, apostando numa modelagem que eu diria sempre disruptiva, porque as mangas, por exemplo, das camisas, elas ultrapassam a nossa mão, por exemplo, elas são enormes, coisas dessa natureza que vão nos mostrar uma outra codificação de beleza. Né, ainda que mencionar essa constante afirmação da marca nas fotos, através da reiteração da mesma. Então, o nome Vêtements, é incrível perceber isso, ele está presente em todas as peças da marca e também nos próprios clientes, que tatuam o nome, fazem, né, o penteado dos seus cabelos, a raspagem do cabelo, fazendo o nome Vêtements. Então, é bem interessante perceber isso, como ele está projetado também na própria pele dos usuários. Pode passar, por favor? Acho que pode passar, mas esse slide, aqui eu falo justamente, né, de como as fotos elas estão... pode passar. Elas estão... encarnam, né, uma urbanidade... Peraí, volta um minutinho, por favor. Elas encarnam uma urbanidade, então aqui a gente tem aqueles temas que eu mencionava para vocês, a inscrição do nome, né, nos acessórios, a relação com a natureza e também a ludicidade, porque nessa camiseta que a gente vê aqui, na segunda imagem, tem uma expressão que adoro fazer os garotos chorarem, algo assim, tá? O engajamento racial, a gente vê muitas modelos e modelos negras e muitas selfies também de usuários negros comparecendo na publicidade da marca. O reflexo do momento atual, né, pandêmico, a utilização da máscara. Pode passar rapidinho? A urbanidade, a irreverência, um certo romantismo. Queria só chamar a atenção de vocês para essa segunda imagem, que a gente tem uma vestimenta que, inclusive, veste as mãos. Não é uma luva, é um prolongamento da peça. Então, é bastante interessante, né, esses recursos que eles vão utilizar. Pode passar, por favor? Aqui é que a gente tem imagens da Coty, que é a marca portuguesa, também uma marca jovem, é uma marca que só tem 2 anos, ela só aposta no online, ela não tem loja física. A gente vê também que a gente tem uma modelagem extremamente ampla, longa, que quebra alguns parâmetros, inclusive, desse corpo feminino, embora ela também possa apostar no romantismo, como a gente vê aí com alguns babados, alguns frisados. Pode passar rapidinho, por favor? Então, assim, a Coty, ela marca, né, uma mulher sempre muito urbana, muito forte, muito vigorosa e que preza pela sua autonomia. Então, essa é a grande marca da grife, que revela uma mulher que, ao mesmo tempo, é real e que se circunscreve também em contextos reais. A gente pode ver nas próximas fotos. Pode passar, por favor? Né? Ela está sempre circunscrita em espaços que são urbanos, as roupas são confortáveis, prezam por esse conforto, né? Tem uma ligação também com a urbanidade, uma descontração, um minimalismo, e um certo romantismo, como eu apontei para vocês. Pode passar, por favor? Novamente, algumas fotos. Essa pesquisa ela foi feita agora nos meses de junho e julho, no Instagram, na plataforma Instagram. Eu tive que criar um Instagram para poder acompanhar e fazer meus comentários. Pode passar, por favor, já para as considerações finais. Então, rapidamente, pelo que a gente tem podido observar nessas duas marcas, a Coty e a Vêtements, é que há uma nova forma de enquadramento e de concepção disso que a gente reconhece como beleza, né? Que cada vez mais para a gente se aproxima dessa noção do sublime kantiano, né? Ou seja, não há mais uma relevância de equilíbrio, proporção ou harmonia, nem necessariamente pelo outro lado, né? Disformidade, desproporção e discrepância. Ou seja, é a tentativa de sair um pouco dessas polarizações. Pode passar?
Então, as novas maneiras, a partir das quais a beleza contemporânea se institui, elas estariam muito mais vocacionadas, né, para essa procura de outras configurações, de outras belezas, tanto na arte quanto na moda, nos oferecendo silhuetas diferenciadas, né, como a gente pode ver na Vêtima e na Coutts, que, de alguma forma, vão reforçar esse argumento, né? São novas formas de explorar a relação corpo-roupa, em que novas tramas dialógicas e configurativas são tecidas, sendo ainda assim capazes de nos promover novas experiências estéticas e roupas que a gente pode dizer, eu usaria, eu acho que são belas, eu as reconheço como belas. Então era isso, desculpa aí ter ultrapassado um pouquinho o tempo, gente, muito obrigada.